Seja bem-vindo a uma aula do nosso curso de Introdução ao Espiritismo, onde nós estamos dando uma olhada superficial no Livro dos Espíritos. Hoje, falando da lei de sobrevivência, essa lei que a gente tanto questiona, a gente tanto pergunta, e precisamos entender como essa lei funciona direitinho e por que as pessoas procuram tanto bem-estar. Por que a gente procura tanto as coisas materiais para viver, né? Então, nós temos uma necessidade de sobreviver, de viver. Nós precisamos viver. E essa necessidade que nós temos é praticamente uma lei de Deus. Todo mundo, ninguém aqui quer morrer. A gente tem medo da morte. É uma coisa curiosa, né? Porque a morte do corpo é uma coisa comum, faz parte da nossa vida. A gente nasce, vive, cresce, se reproduz ou não, envelhece e o corpo morre. E vale para todo mundo, para mim, para você, para todos, sem exceção. No entanto, nós ainda continuamos com medo da morte, porque queremos viver. Essa vontade de querer viver é uma lei de Deus. Por isso, nós lutamos tanto pela nossa conservação, lutamos tanto pela nossa saúde, e nessa luta, mesmo que a gente esteja em abundância, a gente ainda continua preocupado com isso. Então não é as grandes conquistas, o dinheiro que você tem no banco, o carro novo, as inúmeras casas, resorts, que te dá garantia de vida. Nada te dá. A gente procura tanto os bens da terra, tanto com esse receio de não vivermos, que a gente comete muitos erros e muitos enganos, e um deles é justamente a abundância, e muitas vezes em detrimento do próximo. Muitas vezes a gente faz isso. Nós temos aí N exemplos da nossa sociedade. E mesmo assim, depois que a gente tem toda aquela fortuna, aqueles bens, a gente goza de tudo que a vida pode oferecer, que a gente acha de bom, a gente sente que ainda está faltando alguma coisa. Nós percebemos que ainda não estamos satisfeitos. Por isso que a gente costuma dizer que o ser humano é um ser insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Mas aí entra em jogo também outras questões, como o egoísmo. As pessoas são muito egoístas, querem tudo para si. Então não adianta a gente ficar nessa luta, porque até a gente entender que o nosso egoísmo está nos levando por um mau caminho, um caminho perigoso, um caminho pernicioso, vai tempo. A gente não reconhece isso com facilidade. Então a gente sabe que a gente tem que lutar para viver, a gente sabe que a vida não é fácil, que a vida oferece, mas vem sempre aquela pergunta: por que para alguns nascem em berços de ouro, não fazem nada, recebem de herança toda aquela fortuna, aquela vida maravilhosa, enquanto que outros nascem na pobreza, nascem na miséria? Para que tudo isso, se a necessidade de viver é a mesma? Deus é previdente. Deus sabe o que é bom para nós. Em cada situação que a gente nasce, seja nascido na abundância, seja na miséria, seja você que nasceu pobre e à custa do seu trabalho você ficou rico, vive hoje em abundância, tudo isso se resume numa coisa chamada necessidade de aprendizado. Nós temos necessidades de aprender coisas nessa vida. Por isso que o uso dos bens, o gozo dos bens terrenos, ele é muito útil para nós. Porque na busca para você conquistar aquilo que você quer, ou mesmo para você manter aquilo que você tem, você precisa estudar, você precisa aprender como lidar com esse monte de situações, porque se você não aprender, você pode perder o que tem, ou então você não vai conquistar o que você deseja. Então tudo para nós é um aprendizado. Como nós temos necessidades diferentes de aprendizado, o nosso momento é esse, o nosso momento é aquele, mas dificilmente você vai encontrar, eu acredito que não existe duas pessoas que têm as mesmas necessidades de aprendizado.
parecido sim, mas exatamente igual não. Por isso, nascemos em condições tão diferenciadas uns dos outros. Não é uma injustiça, é uma necessidade nossa. Nós precisamos aprender a viver, sobreviver, manter a nossa conservação, porque fazendo isso, nós estamos aprendendo, desenvolvendo a nossa razão, desenvolvendo a nossa inteligência, ampliando a nossa mente para as grandes verdades que estão para serem descobertas por nós. É muito útil tudo isso. Veja, a gente procura ouvir as necessidades também do nosso corpo. O nosso corpo precisa de coisas também. Mas aí você pensa assim, puxa vida, mas não é interessante, segundo até o próprio Cristo que nos falou, a gente privar de certas coisas? Existe uma teoria, uma corrente filosófica e também religiosa chamada estoicismo, que são aquelas pessoas que fazem sacrifício para de si mesmo, se recusam aos gozos materiais, recusam a riqueza, recusam a vida fácil, porque eles acham que sacrificando o corpo eles vão se elevar espiritualmente. E na verdade nós espíritas não acreditamos nisso, porque nenhum sacrifício inútil ele não é válido. O único sacrifício que você pode fazer voluntariamente e que é realmente útil para você é o sacrifício que você faz em favor dos outros. Todo e qualquer sacrifício que você possa imaginar que diz respeito à nossa conservação, você faz em favor dos outros, é muito útil. Olha, parabéns. Mas se você faz só para manter o seu corpo, só para você ficar cada dia mais belo ou mais bela, só para você se espiritualizar, não funciona. Não funciona. Se nós, lembrem-se que o Cristo nos disse claramente que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa que nós devemos fazer para os outros o que nós queremos que os outros nos façam. E se eu estiver numa necessidade em que eu estou passando fome, o que mais eu quero do que alguém que me ofereça um prato de comida? Por isso, sempre ofereça isso para aquele que está com fome. Mesmo que você tenha comer menos hoje, para sobrar um pouco mais, para você dar para aquele vizinho, para aquele morador de rua, para aquela pessoa que passa por necessidade. Esse sacrifício, sim, é agradável a Deus. Esse sacrifício é o que a gente faz. Jesus Cristo disse também, buscai e achareis. Muito bem. Se eu quero alguma coisa, eu tenho certeza que Deus vai me dar essa coisa. Mas, para mim ter essa coisa, eu preciso buscar essa coisa. Em tudo que você pensar na sua vida, tudo você tem que fazer a sua parte. Não se preocupe, Deus fará a parte dele, mas tenha certeza de que você está fazendo a sua. Você quer uma elevação espiritual? Ótimo, comece a dedicar-se aos outros, a sacrificar-se em favor dos outros. E não é só com relação à alimentação, você pode sacrificar-se aos outros também, sacrificando o seu tempo em favor daqueles que precisam da sua ajuda. Você tem que se sacrificar em todos os sentidos, deixar o conforto do seu lar para socorrer aquele que precisa de você. Às vezes, você tem que abrir mão dos seus prazeres materiais, dos seus gozos materiais, para que você possa realmente ajudar quem precisa. Esse sacrifício é agradável a Deus. Por isso mesmo, vale a pena lembrar que esse nosso estudo é um estudo superficial daquilo que nós estamos ensinando, vendo no Livro dos Espíritos, porque é só para você ter uma ideia da dimensão que é essa doutrina maravilhosa que os espíritos superiores nos trouxeram. E aí a gente pode entender a necessidade que nós temos de aprender com mais profundidade tudo isso. O nosso curso é praticamente uma dica para você
estudar e aprender maior profundidade tudo isso. Essa lei da sobrevivência, que a gente precisa entender muito bem o que é que eu estou fazendo para sobreviver. Sabe aquela questão que no trabalho material, no trabalho profissional, é muito comum a gente encontrar pessoas que vivem puxando o tapete do outro, querendo o cargo que o outro tem. Isso não tem nada a ver com lei de sobrevivência. Isso tem a ver com orgulho, tem a ver com egoísmo. E é sempre bom a gente lembrar, nós temos o direito dado por Deus de escolher o que nós quisermos fazer. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, mas eu não posso me esquecer de uma coisa. Eu sou responsável por tudo que eu faço, falo e penso. Pensemos nisso. Vamos tomar um pouco mais de cuidado com o que nós fazemos. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado, esteja gostando desse nosso curso. Continue conosco e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Fique em paz, fique tranquilo, graças a Deus.